Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de ciclo trigonométrico e aí eu vou te explicar agora um pouquinho da tangente. Lembrando que a gente não está seguindo direitinho, né, como os livros didáticos, os materiais didáticos seguem, que eu vou te ensinando as coisas da maneira que eu acho mais legal de você aprender, ok? Vamos lá. Esse aqui é o ciclo trigonométrico, você já conhece. O eixo dos cossenos é o eixo horizontal, o eixo dos senos é o eixo vertical, você não pode esquecer isso. E a novidade da aula de hoje é o eixo das tangentes. O eixo das tangentes, ele está aqui, ó. O eixo das tangentes, ele está tangente à circunferência. Ele é tangente à circunferência. Você lembra que uma reta é tangente a uma circunferência quando tem um ponto de interseção. Então você localiza essa tangente exatamente aqui, ó, no 0 grau, ok? Esse é o eixo das tangentes. Então eu vou te ensinar como encontrar o seno, o cosseno e a tangente de alguns arcos aqui. Na verdade, nós não vamos calcular muita coisa hoje. Eu vou te ensinar apenas a deduzir algumas coisas aqui. Tudo isso aqui nós vimos na aula passada, então eu quero que você não memorize isso. Eu gostaria que você deduzisse isso quando precisasse, né? Então eu vou relembrar rapidinho aqui daqui a pouco. E para calcular a tangente você faz seno sobre cosseno. Então, atenção, se você tem o valor de seno de um determinado arco e tem o valor do cosseno de um determinado arco, você pode calcular a tangente usando essa relação aqui. A tangente de um arco é o seno dividido pelo cosseno. Claro, do mesmo arco, né? Então, veja, eu já te ensinei a calcular alguns valores de seno e cosseno. Então, a gente pode deduzir o valor da tangente também. Vamos ver. Por exemplo, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Foi o que nós vimos na aula passada, um dos valores que nós aprendemos, né? Que é do 0 grau. Então, se eu fizer seno dividido por cosseno, eu vou calcular a tangente de zero. A tangente de 0 grau vai ficar 0 dividido por 1, e 0 dividido por 1 é 0. Então, tangente de zero é igual a zero, porque é simplesmente seno dividido por cosseno. Só cuidado que quando for fazer com o 90 vai dar um problema, tá? Se eu for fazer com o 90 graus, olha só. Seno de 90 é igual a 1, cosseno de 90 é igual a 0. São valores que nós já aprendemos. Para calcular a tangente de 90, a gente vai ter que fazer seno sobre cosseno. Ou seja, vai ficar 1 dividido por 0. Cuidado, 1 dividido por 0 não é 0, hein? Cuidado. 1 dividido por 0 não existe. Então, se alguém algum dia te perguntar o valor da tangente de 90, você vai responder com todo o carinho do mundo: não existe. Próximo. Vamos para o 180, que ficou tudo desregulado, olha só. Então, seno de 180 é 0, cosseno de 180 é menos 1. Eu já vou relembrar como que a gente faz esse cálculo aqui. Quando nós dividirmos um pelo outro, 0 dividido por menos 1. 0 dividido por menos 1 é 0. Então, tangente de 180 é igual a 0. Ok, é só fazer a divisão do seno pelo cosseno. E só está faltando fazer o 270. Do 270 também tem que tomar cuidado, porque no 270 a gente vai fazer menos 1 dividido por 0. O seno de 270 é menos 1, o cosseno de 270 é 0. Quando eu for dividir um pelo outro, isso vai dar não existe. Então, se alguém te perguntar o valor da tangente de 270, você diz que não existe. Ok. Então vamos lá, eu vou relembrar algumas coisas com você, começando com o seno. Onde mesmo que nós aprendemos a calcular o seno, eu te ensinei a fazer aqui do lado, né, um eixo auxiliar. Eu vou fazer aqui o eixo auxiliar, ok, mas opa, ficou torto só um pouquinho. Aqui está o eixo auxiliar, pronto, mais ou menos assim. E eu te ensinei então a enxergar o seno de alguns valores, né? Aqui está seno, relembrando que esse eixo aqui é o mesmo que esse aqui, ó. Né? É a mesma coisa que isso aqui eu só coloquei do lado para que a gente possa enxergar um pouquinho melhor. Como que a gente calcula o seno de zero?
Para calcular o seno de zero, você pega o 0 grau aqui e caminha em direção ao eixo dos senos. Lembre-se que o eixo dos senos bem no meio aqui vale zero. Então, o seno de zero é zero. Qual que é o seno de 90? Você pega o 90 graus e caminha em direção ao eixo dos senos. Aqui vai ser igual a 1. Lembra que o zero está bem no meio e aqui é igual a 1 por causa do raio. O raio da circunferência é 1, lembra? Essa medida aqui vale 1. Qual que é o valor do seno de 180? O seno de 180 também vale zero. Vai bater aqui. E qual que é o valor do seno de 270? O seno de 270 vale menos 1. Ok. Então, esses valores eu já te ensinei a calcular na última aula. A gente está só lembrando, tá? A ideia de caminhar aqui em direção ao eixo dos senos. Agora eu quero que você perceba uma coisa, olha só. E se eu pegar um arco por aqui assim? Se eu pegar um arco que está no primeiro quadrante, se eu pegar um arco que está no primeiro quadrante, repare só, eu não sei direitinho qual é o valor dele, mas eu sei que ele vai ser positivo. Você concorda com isso? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Essa aqui não ficou muito destacada. Então, aqui vai bater exatamente aqui. Eu sei que é um valor que está entre 0 e 1. Qualquer arco que eu pegar no primeiro quadrante vai dar um valor que está entre 0 e 1, concorda? O 0 está aqui no meio, o 1 está aqui em cima, então ele vai estar entre 0 e 1. Então, o seno no primeiro quadrante é sempre positivo. Vamos pensar agora no segundo quadrante. Pega um arco aqui do segundo quadrante. Ó. Vamos caminhar em direção ao eixo dos senos. Se eu pegar um arco do segundo quadrante e caminhar em direção ao eixo dos senos, eu não sei quanto é que vai dar, mas com certeza vai ficar entre 0 e 1. Concorda? Qualquer arco aqui que eu pegar, ó, se eu pegar um arco aqui, caminhar em direção ao eixo dos senos, pegar um arco aqui, caminhar em direção ao eixo dos senos, sempre vai dar um número entre 0 e 1. Então o seno aqui também é positivo. Resumindo o que eu falei até agora, o seno de um arco no primeiro quadrante e de um arco no segundo quadrante sempre serão positivos. Agora, aqui no terceiro e no quarto quadrante, eles não vão ser positivos. Pega um arco, por exemplo, aqui, ó, no terceiro quadrante. Vamos caminhar em direção ao eixo dos senos. Você concorda que vai ser um número negativo? Vai estar entre menos 1 e 0. Se eu pegar um arco aqui no terceiro quadrante também, ó, vai bater aqui. Vai estar entre menos 1 e 0. Então, o resultado aqui é negativo. E no quarto quadrante é a mesma coisa. Pega aqui um arco no quarto quadrante. Se você caminhar em direção ao eixo dos senos, pegar o outro aqui e caminhar em direção ao eixo dos senos, qualquer arco que você pegar no quarto quadrante, o seno vai ser também negativo. Ok, então, resumindo tudo que eu falei aqui, eu vou apagar tudo. Quais são os sinais do seno? O seno é positivo no primeiro quadrante, positivo no segundo quadrante, negativo no terceiro e negativo no quarto. Eu gostaria que você não memorizasse esses sinais aqui. Se você precisar descobrir os sinais do seno, faça exatamente o que eu te ensinei a fazer. Né? Divida aqui o seno em duas partes, menos 1, 0 e 1, e deduza. Ah, aqui é positivo, aqui é positivo. Ah, aqui é negativo. Ah, aqui é negativo. Tudo depende do arco que eu vou te dar. Se ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Vamos fazer a mesma coisa com o cosseno? Ok, no cosseno agora é o eixo horizontal. Então, eu vou desenhar aqui um eixo horizontal. A gente desenhou em cima na última aula, vamos fazer exatamente a mesma ideia. Olha só, aqui está o eixo horizontal. Opa, ficou torto, eu apago e faço de novo. Ok. Então lembre-se que esse eixo horizontal é simplesmente uma cópia disso aqui. Ó. O eixo horizontal está aqui. Né? Esse é o eixo horizontal, é o valor do cosseno. Eu coloco aqui em cima só para facilitar a nossa visualização. É eu que gosto de fazer assim. Então vamos lá. Qual que é o valor do cosseno de zero? Vamos pegar aqui a cor azul. 0 grau está aqui. O cosseno de zero, você caminha em direção ao eixo dos cossenos. Ok.
Essa medida aqui, esse valor vale 1. Como é que você sabe, Egg, que esse valor vale 1? Olha, porque bem no meio vale 0 e aqui vale menos 1, né? Por causa do raio do ciclo trigonométrico. Então, cosseno de 0 é 1. Qual que é o cosseno de 90? O cosseno de 90, lembre que é cosseno. Então, nós temos que caminhar em direção ao eixo dos cossenos. O eixo do cosseno é o eixo horizontal, vai bater no 0. Cosseno de 90 é 0. Qual que é o cosseno de 180? Cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de 180 está na extrema esquerda. Na extrema esquerda vale menos 1. Qual que é o cosseno de 270? Cosseno de 270 vale 0 também. Ok, então esses valores nós já aprendemos na aula passada. Agora vamos tentar deduzir algumas coisas aqui. Se eu pegar qualquer arco no primeiro quadrante, bom, eu não sei certinho quanto é que vai dar, mas eu sei que o cosseno vai ser um número positivo. Concorda? Porque ele vai ficar entre 0 e 1. Então, qualquer arco do primeiro quadrante que eu pegar vai te gerar um cosseno positivo, porque vai ser um número entre 0 e 1. Agora, vamos pegar um no segundo quadrante. Qualquer arco que eu pegar no segundo quadrante, eu não sei certinho qual vai ser o valor do cosseno, mas eu tenho certeza que o resultado vai ser negativo. Claro, porque vai ficar entre menos 1 e 0. Se eu pegar um arco no terceiro quadrante, vamos caminhar lá em direção ao eixo dos cossenos. Agora eu entortei tudo aqui, né? Mas você entendeu, olha só. Então, qualquer valor que eu pegar aqui no terceiro quadrante, qualquer arco, vai gerar também um cosseno negativo. E se eu pegar um valor no quarto quadrante, então qualquer valor aqui, agora eu ferrei tudo aqui, já estou tremendo o mouse, né? Então qualquer valor que eu pegar no quarto quadrante, de novo vai gerar um cosseno positivo, né? Porque vai bater entre 0 e 1. Então, resumindo tudo isso aqui que eu te expliquei, quais são os sinais do cosseno? No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, porque ele está para a esquerda. No terceiro quadrante, o cosseno também é negativo, porque está para a esquerda. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Esses são os sinais do cosseno. Bom, agora vamos ver a tangente. A tangente não funciona do mesmo jeito, então atenção. Aqui está o círculo trigonométrico, o eixo das tangentes está aqui. Então essa vai ser mais a novidade da aula de agora. Como é que eu descubro se a tangente é positiva ou negativa? Bom, o eixo das tangentes é esse aqui. Não confunda com o eixo dos senos, né? O eixo dos senos, nós desenhamos ele aqui do lado, né? Mas lembre-se, ó, aqui está o eixo dos senos. Menos 1, 0, 1. Mas lembre-se que isso aqui é só para facilitar a visualização. O eixo dos senos continua sendo esse aqui, né? É o eixo vertical aqui, é o eixo Y do plano cartesiano. Nós desenhamos aqui só para facilitar a sua compreensão. Mas o eixo dos senos continua aqui. Então não pode confundir com ele. O eixo das tangentes ele está nessa posição. Só que agora a gente não vai caminhar em direção ao eixo das tangentes, é um pouquinho diferente. Olha como é que eu faço para calcular a tangente desse arco aqui, ó. Por exemplo, você vai fazer assim. Você vai caminhar em linha reta até a origem e depois vai prolongar até bater no eixo das tangentes. Aqui está. Então a tangente desse arco aqui vai ser esse valor aqui, ó. Vai ser essa medida aqui. Eu não sei quanto é, mas eu sei que é maior que 1. Você concorda que é maior que 1 nesse desenho aqui? Porque ficou maior que o raio, né? 1, alguma coisa. Vamos tentar fazer outro? Então aqui está o zero. Aqui está o zero das tangentes. Ok. Vamos tentar fazer um outro. Vamos pegar um do segundo quadrante. Pegue um arco do segundo quadrante agora. Será que a tangente desse arco aqui é positivo ou é negativo? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai caminhar, pegue aqui o arco, caminhe em direção à origem. Ok. Agora você bateu na origem, você segue na mesma direção
até bater lá no eixo das tangentes. Na mesma direção aqui entre o arco e a origem do plano cartesiano. Bateu aqui. Ora, para cima é positivo, você sabe, né? É um eixo. Então, para cima é positivo, para baixo é negativo. Aqui. Então, vai bater no negativo. Qualquer arco que eu pegar do segundo quadrante, olha só, vai bater lá embaixo no eixo das tangentes. Ó. Sempre vai bater num número negativo. Deixa eu apagar. Opa! Deixa eu apagar esse rabisco aqui. Ok? Então, até agora nós deduzimos que aqui é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante é negativo. Vamos lá, vamos pegar um no terceiro. Pega um arco aqui no terceiro quadrante. Qual é a regra? Para encontrar a tangente, você vai caminhar em direção à origem e aí essa direção que você formou, você prolonga até chegar no eixo. Então, assim, ó, mais ou menos aqui assim. Eu não tenho certeza qual é a tangente desse arco aqui, mas eu sei que ela é positiva, porque aqui no meio é o zero, né? Então, para cima é positivo, para baixo é negativo. Eu sei que ela é positiva, vai dar, sei lá, 0,4. Gui, como é que você sabe que é 0,4? Ora, porque aqui é 1, né? É o raio aqui do ciclo, então aqui é menos, um pouquinho menos da metade. Vamos chutar 0,4. Então, qualquer arco que você pegar no terceiro quadrante, a tangente é positiva. E só está faltando agora no quarto quadrante. No quarto quadrante vai ser negativa de novo. Vamos ver? Seguindo aqui a regra, olha só, pegue um arco do quarto quadrante. Ok. No quarto quadrante, você caminha em direção à origem e prolonga essa direção até chegar no eixo das tangentes. Assim, ó. Vai bater no negativo, né? Eu não sei quanto é que vai dar, mas eu sei que vai ser menos 1, alguma coisa, por exemplo, né? Tô chutando aqui. É porque essa medida aqui é menos 1. Aqui está o menos 1, então é um pouquinho para baixo do menos 1. Vai bater no valor negativo. Então, resumindo todos os sinais da tangente, no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é negativo, no terceiro quadrante é positivo e no quarto quadrante é negativo. Esses são os sinais que eu queria te mostrar da tangente. E para finalizar nossa aula, eu sei que já está uma aula bem comprida, mas para finalizar a gente vai fazer um exercício. Coloque em ordem crescente. Quem é maior? Eu não te ensinei a calcular nada ainda. Eu quero que você resolva os exercícios da aula de hoje simplesmente pensando na ideia que eu te mostrei ali de encontrar os sinais e encontrar onde é que bate no eixo. Quem é maior? O seno de 145, o cosseno de 145 ou a tangente de 145? Bom, primeiro a gente vai localizar o 145. O 145 está mais ou menos aqui, ó. Aqui está a metade do eixo, né? A metade do quadrante. Vamos colocar aqui o 135. O 135 é o valor que divide ao meio aqui. É a média entre 90 e 180. Então vamos localizar o 145 aqui. Vamos supor que o 145 está aqui, ok? Exagerando bastante. 145 graus. Ok, é esse ponto aqui. Pergunta: quem é maior? O seno é maior, o cosseno é maior ou a tangente é maior? E quem é maior que quem? Vamos resolver esse problema aqui. Eu vou clicar, vai aparecer o eixo das tangentes. E agora a gente vai projetar, como eu te ensinei, a calcular cada um dos valores do seno, do cosseno e da tangente. Então, aqui está o eixo dos senos, eu vou colocar aqui do lado. Aqui está o 0, 1, ficou um pouquinho torto, né? Mas não tem problema. E aqui está o menos 1. Então, o seno de 145, vamos fazer de vermelho aqui. O seno de 145, se você prolongar até lá o eixo dos senos, vai bater mais ou menos aqui. Então, essa medida aqui é o valor do seno de 45, ok? Vai dar um pouquinho mais ali do que meio, né? 0,50 e alguma coisa. Então, entre 0 e 1. Vamos fazer agora o cosseno. O cosseno eu vou colocar aqui na horizontal, ok? E o cosseno, para encontrar o valor, vamos dividir aqui. Aqui está o 0, aqui é o menos 1 e aqui é o 1, ok? Para encontrar o cosseno, repare que o cosseno
Se você caminhar, eu falei que eu fiz o seno de vermelho, vamos fazer o cosseno de outra cor aqui, pode ser laranja. Então, se a gente caminhar em direção ao eixo dos cossenos, vamos ver onde é que vai bater? Ok, vai bater aqui assim, vai bater mais próximo do -1, né? Então, esse valor aqui, essa medida, ó, esse valor aqui é o resultado. Vai dar, sei lá, menos, vou chutar, menos 0,80 e alguma coisa, né? Quase próximo ali do -1. E agora a tangente é o mais complicado de todos. A tangente, você caminha primeiro em direção à origem. Vamos lá. Você aqui está, caminhei em direção à origem e agora você prolonga. Você prolonga exatamente essa medida aqui, vai bater mais ou menos aqui assim. Muito bem. Então essa medida aqui vai ser o valor da tangente. Vamos colocar aqui tangente. Ok. Então, quem é menor? O menor de todos eles é o cosseno de 145. Vamos colocar aqui o cosseno. Ele pediu para pôr em ordem crescente. Então, o menor de todos eles. Veja, eu não sei valor nenhum, né? Vamos colocar aqui cosseno. Cosseno menor. Eu não sei quanto é que é o cosseno de 145 exatamente, mas eu sei que ele está bem pertinho do -1. Ele está bem mais próximo do -1 do que a tangente. A tangente está um pouquinho mais longe do -1. Então, o cosseno é menor do que a tangente. Você costuma confundir isso aqui, tá? Pense assim, ó. Pense que o cosseno ele é mais negativo do que a tangente, né? O cosseno ele está mais para a esquerda, ele está mais próximo do -1. E o cosseno não, e a tangente não, a tangente está mais próximo do -meio aqui, né? Então a tangente é um pouquinho maior. É um pouquinho maior porque ela é menos negativa. Ela está mais próximo do zero. E o maior de todos é o seno. Claro que o maior de todos é o seno, né? Porque o seno é positivo. Nem precisaria. A única dificuldade aqui é comparar o cosseno e a tangente, porque tanto o cosseno quanto a tangente são negativas. Então, para saber quem é menor, basta você pensar quem é mais negativo. O cosseno é mais negativo, porque ele está mais próximo do -1. A tangente é menos negativa. A tangente é menos negativa porque ela está mais longe do -1. Né? Pode ver que essa medida aqui, esse valor que está aqui, ele é menor do que essa medida aqui. Então, os problemas, você vai fazer todos eles assim. Depois a gente vai aprender a calcular seno, cosseno e tangente direitinho, de cada valor, né? A gente não vai aprender o de 145, porque 145 não é um arco que a gente costuma estudar. Mas nós vamos aprender de outros arcos, né, que tem a ver com a tabela de ângulos notáveis da trigonometria do triângulo retângulo.